Oi galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, pra quem tá chegando por aqui nesse exato momento, eu sou Camila Santos da Costa, sou formada em História pela Universidade Católica de Petrópolis e pós-graduada em Ciências Humanas pela PUC Rio Grande do Sul. Bom, para esse primeiro vídeo, depois da minha apresentação, eu gostaria de falar sobre um assunto que particularmente para mim é muito caro, que é sobre a história da exploração e da opressão das mulheres. Até chegar nos dias de hoje, no quadro que nós temos, que apesar da conquista de muitos e muitos direitos, ainda vivenciamos, na nossa sociedade, um quadro de opressão, um quadro de constantes casos de violência. E aí eu quero hoje aqui refletir com vocês sobre a trajetória dessa questão, que não ocorre desde hoje. Eu falo pro pessoal aqui, e tal, e nas redes vizinhas, que a opressão das mulheres não foi do nada, assim. As mulheres não dormiram e acordaram um certo dia sofrendo opressão. Pretendo trazer para vocês alguns fatos históricos também, para embasar essa nossa discussão sobre. Eu utilizei alguns artigos e alguns livros muito bacanas, assim, na minha pesquisa, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês os links certinho, tanto dos artigos quanto dos livros, e também deixarei algumas indicações de música que falam sobre o assunto e podcasts também, tá bom? Para que vocês se aprofundem e saibam que não é tudo voz da minha cabeça, né? E aí, vamos lá, galera. Gente, de acordo com pesquisas antropológicas, os povos do período conhecido como pré-história, que é um termo um tanto problemático, cunhado pela nossa sociedade grafocêntrica, mas de acordo com estudos, existiram épocas em que a constituição social era regida pela ideia da valorização das mulheres, muitas delas encaradas como deusas por poderem produzir outros seres da mesma espécie, por poderem ser férteis e dar à luz a outros homens e mulheres. Porém, essa ideia se transformou, de acordo com pesquisas, a partir do momento que foi se percebido que o homem também detinha uma participação na formação de outros seres humanos através da fecundação, e também quando o homem passou a criar novas técnicas de cultivo que aumentaram a produção de produtos agrícolas, E com isso o homem foi sendo cada vez mais valorizado por exercer essas funções e outras, dentro da sua própria sociedade. De acordo com Friedrich Engels, essa questão da implantação de novas técnicas agrícolas fez com que passasse a existir com o tempo a ideia de propriedade privada. Por quê? Através dessas técnicas de melhoria, os homens passaram a dividir as terras que eram mais cultiváveis das terras que eram menos cultiváveis, e isso fez com que houvesse a separação das terras e, aos poucos, gerasse a desigualdade com relação à posse das terras, que a gente percebe desde lá da antiguidade até os dias de hoje. Inclusive, o Brasil sendo um caso muito problemático e muito emblemático disso também. Bom, e dentro dessa ideia da constituição da propriedade privada, também ocorreu aos homens a ideia de quem tomaria conta dessas terras e quem continuaria produzindo depois da morte desses proprietários, E aí, com isso, foi cunhada a ideia de herança. Através da herança, a família do homem, perpetuada por outros homens,
é que iriam ter a posse dessa terra, já que quem comandava essa propriedade anteriormente era o pai da família. E aí nisso, as mulheres foram sendo muito apagadas dessa construção de herança, de comando da terra, de comando da propriedade, enfim. E aí o que aconteceu também é que a monogamia dentro desse processo ela foi bastante protegida e a mulher ela era vista justamente como o receptáculo desses herdeiros. Então a questão da monogamia fez com que as mulheres ficassem ainda mais reduzidas dentro do ambiente doméstico, porque a mulher que deveria produzir essas crianças que depois virariam homens, que cuidariam da propriedade. E aí, com isso, a mulher foi aos poucos, né, dentro da constituição dessas civilizações maiores, que a gente já percebe na antiguidade, deixada de lado desse processo de comando também, que antes era bastante exercido por mulheres. E exemplos disso, pessoal, é a sociedade egípcia, porque apesar da sociedade egípcia, de acordo com algumas fontes, ser uma sociedade em que as mulheres detinham, quando nobres, algumas liberdades, por exemplo, ainda era muito marcante, muito marcante, a ideia da mulher produzir os futuros herdeiros, ainda mais quando se tratava da mulher do faraó, por exemplo, ela tinha a função de dar à luz a novos faraós, que eram considerados como deuses, então elas detinham uma certa importância, mas para falar a verdade não detinham esse papel de comando dentro dessa cadeia. Até porque, se a gente parar para pensar, existiram raras exceções das mulheres exercendo o papel de rei, mas na maioria das vezes isso só aconteceu porque os filhos homens ainda eram menores e não poderiam assumir o cargo de faraó, enfim. E aí a mulher teria que acompanhar essa criança nesse processo de formação até que ela chegasse ao trono, né? E também na Grécia Antiga a gente percebe muitos, mas muitos relatos mesmo dessa questão da opressão das mulheres. Essa questão da propriedade privada, né, que a gente estava conversando agora há pouco, proporcionou às mulheres esse confinamento no ambiente doméstico. Então, ela não tinha direitos políticos, apesar da Grécia Antiga ser marcada por Atenas, pela democracia ateniense. As mulheres não detinham direitos políticos, elas não poderiam trabalhar em qualquer cargo, elas eram responsáveis por cuidar da casa, dos filhos. Então isso deixava também as mulheres com pouca perspectiva, né? De mudança, de transformação, enfim. Já em Esparta, né, que é outro exemplo também que a gente costuma usar bastante dentro da história da Grécia Antiga, as mulheres já detinham mais liberdades. Elas poderiam trabalhar em mais áreas, elas trabalhavam muito na agricultura, também eram guerreiras, enfim, e cuidavam da educação dos filhos até os 7 anos de idade. Mas ainda se tinha bastante, igual se tinha nas civilizações da época, a ideia de que elas deveriam colocar no mundo, né, como uma função principal do papel da mulher nessa sociedade, colocar no mundo grandes guerreiros, já que era uma civilização guerreira que prezava muito pela constituição militar. Já na Idade Média, galera, no início da Idade Média, principalmente, a gente consegue perceber um pouco dos relatos sobre as mulheres conseguirem reger as suas heranças com auxílio, né, poderem receber essas heranças de familiares, enfim. Porém, com a assimilação maior da cultura greco-romana, essas mulheres elas passaram a ser também deixadas à margem, né,
só tendo a possibilidade de uma ascensão social maior, aquelas que eram nobres e aquelas que eram direcionadas a conventos, né? Dentro da Igreja Católica, elas já tinham mais liberdade intelectual, por exemplo. E essa liberdade intelectual, apesar de ser restrita à questão religiosa, né? De qualquer forma, a mulher, nesse momento, detinha algum tipo de liberdade através desses conventos, através da expressão do cristianismo. E aí, tudo começou a se dificultar ainda mais para as mulheres, né, na constituição do capitalismo. E por que isso, Camila? Bom, primeiramente, através da modernização na Europa, da industrialização, mulheres, principalmente das classes menos abastadas, elas passaram a ter que recorrer ao mercado de trabalho, porque os salários eram muito baixos, né, para os homens também. Se tinha na época um exército de pessoas desempregadas, né, procurando empregos nas cidades, com o cercamento dos campos na Inglaterra, por exemplo. E aí o papel dessas mulheres era auxiliar nas finanças domésticas, né, já que nesse período eles passavam por muita dificuldade financeira. E aí o que aconteceu? As mulheres, elas passaram a exercer trabalhos muito fadigados, muito precários, de muito risco também de acidentes, né? Por exemplo, às vezes as mulheres eram colocadas para fazer trabalhos em locais muito abafados, assim, mas que cabiam só pessoas menores, ou deveriam colocar as mãos finas dentro da máquina, podendo ter suas mãos decepadas. E aí, quando acontecia algum desse tipo de acidente dentro da fábrica, a mulher ela era incapacitada, ela era confinada de novo no ambiente doméstico, ela continuava sendo a grande responsável por cuidar da casa e dos filhos. Então, as mulheres sofreram bastante, as mulheres pobres, principalmente durante esse período da Constituição capitalista. E o que acontecia também, galera, era que em muitos ambientes de trabalho, os homens trabalhavam nas mesmas fábricas que as mulheres. E aí, quando isso acontecia, o homem, por ser encarado como o chefe da casa, né, os empregadores pagavam para eles o salário das mulheres, porque ele, como homem que cuidava das finanças, do direcionamento do dinheiro. E aí acabava que a mulher não tinha muita liberdade, né, mesmo trabalhando. E a gente percebe que esse tipo de coisa acontece até os dias de hoje, né? Por exemplo, hoje em dia tem essa ideia de que para a mulher ser independente, ela precisa sair de casa, ela precisa trabalhar, ela precisa buscar essa independência financeira, mas ao mesmo tempo a gente tem um quadro na sociedade atual em que as mulheres ainda recebem menos que os homens. Por exemplo, saiu uma pesquisa, que eu vou deixar o link aqui embaixo, dizendo que as mulheres, na atualidade, elas recebem 60% a 70% do salário que os homens recebem, exercendo o mesmo cargo e a mesma jornada de trabalho. Além do mais, o que a gente observa nos dias de hoje é que a jornada de trabalho para a mulher, ainda mais para a mulher sozinha, solteira, ela ainda é muito além do trabalho fora de casa. Isso porque quando uma mulher é vista como essa pessoa, né, que precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo, que tem essa habilidade de fazer todas as coisas no mesmo dia, enfim, acaba ficando a cargo da mulher cuidar de tudo, né? Ela precisa sempre ser aquela pessoa que trabalha, que tem o seu dinheiro, que cuida da casa, que cuida dos parentes ao em volta, quando você tem filho, que cuida do filho, na maior parte das vezes. Então isso acarreta também uma sobrecarga muito grande nas mulheres, na atualidade.
que tem gerado muitos sintomas, né? Ainda mais no que tange o crescimento de transtornos mentais e de exaustão mesmo, né, gente? Mental e física dentro desse sistema. E aí, assim, como as mulheres são vistas em pleno século XXI como aquelas que fazem tudo ao mesmo tempo, muitos trabalhos que as mulheres exercem ainda são invisibilizados. A gente ainda percebe, em grande medida, a falta de valorização dos trabalhos exercidos em casa, até mesmo quando a mulher ela não só limpa a casa e arruma o dia inteiro, enfim, mas ela também exerce algum tipo de profissão em que ela se encontra na sua casa, como um trabalho online, como pesquisa, enfim. A mulher ainda é vista nos dias de hoje como praticamente uma vagabunda, assim, tipo, não faz nada. E aí a sociedade não consegue, e aí com isso a sociedade não tem conseguido olhar para essas mulheres com um certo respeito, com certa empatia também, tentando entender como é cansativo, né, agora no século XXI, em que as mulheres já conquistaram tantos direitos, o fato da gente ainda continuar tendo que se afirmar através de jornadas cansativas, através da realização de múltiplas funções, mesmo às vezes estando bastante exaustas, né? Essa desigualdade ela também é percebida dentro do ambiente acadêmico. Saiu uma pesquisa da CNN dizendo que as mulheres, mesmo estudando mais, mesmo sendo aquelas que mais se dedicam aos estudos, estão em desvantagem também no campo de professores universitários e também nos cargos de liderança de universidades, como coordenação de cursos de pós-graduação e também de reitoria. E aí, a maioria dos professores de pós-graduação, por exemplo, e de coordenadores de curso continuam sendo homens, né? E aí isso diz muito também de nós sobre sociedade. Existem cidades, por exemplo, também que há 8 anos que não elegem mulheres para cargos de prefeita ou para cargos de vereadoras, enfim. E aí nisso a gente não tem essas garantias levadas a cabo ou não temos nossos direitos avançados também. E aí é isso, gente. Essa questão da opressão feminina não é de hoje, é de muito tempo atrás. Me desculpa se eu falei várias vezes a palavra mulheres, deve ter aparecido tipo umas 50 vezes, mas é isso, eu espero ter me feito entender. E nos próximos vídeos eu irei falar sobre outros assuntos também muito bacanas que eu já estou pesquisando sobre, para conversar melhor com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem aprovado mesmo, compartilhem com os amigos, me sigam nas redes sociais e deixe o likezinho aqui, por favor, e o seu comentário sobre até uma próxima proposta de vídeo, pra gente continuar também esse assunto. Eu vejo vocês até mais. Um beijo.